Senhores, hoje a Constituição Federal Brasileira estabelece 25% do ICMS pertence aos municípios. A Constituição brasileira estabelece que esses 25% é repartido 65% no mínimo por valor adicionado e 35% por lei estadual, com 10% obrigatório por um critério de qualidade da educação instituído pela Emenda Constitucional 108, e, em função disso, esta Casa acabou de aprovar a Lei 24.431, de 2023, introduzindo essa exigência constitucional. Tá? Então, é o que está valendo na nossa Constituição desde 1988. Mas, do que se trata esse tal valor adicionado? O que seria esse VAF inserido na Constituição de 88? O que significa e o que representa? Senhoras e senhores, o critério valor adicionado é uma espécie de régua que mede o movimento econômico do município. Esse cálculo é feito anualmente e reflete diretamente na distribuição do ICMS no ano seguinte. Assim, senhores e senhoras, todo o esforço do município para alavancar sua economia, seja com incentivos ao agronegócio, à agricultura familiar, melhorias do comércio, atração de pequenas, médias e grandes indústrias, construção de áreas industriais, utilização de recursos naturais de forma sustentável, fomento à geração de energia através de usinas fotovoltaicas e eólicas. Usinas fotovoltaicas está ganhando o território mineiro. Tudo isso é traduzido por esse critério chamado valor adicionado. E ele funciona como uma forma motriz, incentivadora do desenvolvimento econômico. A melhora da economia municipal irá refletir diretamente no pedacinho que você pega dessa chamada cota-parte do ICMS. A cota-parte do ICMS não é um cálculo simplesmente automático que o Estado te deposita toda semana ao longo do ano. Essa cota-parte do ICMS, parte dela é uma volta aos municípios que têm se empenhado para crescer e melhorar suas economias. Parte é do esporte, do turismo, do patrimônio cultural e os demais outros critérios. Senhores, a atual PEC 45, aprovada na Câmara dos Deputados e sendo analisada neste momento no Senado Federal, estabelece que os 25% do IBS, que é o imposto que vai suceder o ICMS, não será mais distribuído dessa forma. Será distribuído 85%, ou seja, de forma majoritária, por população. Se a PEC for aprovada no Senado como está, irão distribuir 85% dos recursos simplesmente com base na população. O FPM já é por população e gera tantos problemas, divergências e insatisfações, como é do conhecimento de todos. Agora vejam, senhores, o país tem 2.490 municípios, 45%, com população abaixo de 10 mil habitantes. Minas Gerais tem 482 municípios com população abaixo de 10 mil habitantes. E o Brasil tem 2.490, 45% Brasil, Minas Gerais 57%. 57% dos nossos municípios têm menos de 10 mil habitantes. Obviamente, se a distribuição agora, de forma majoritária, é pelo critério populacional, os municípios mais populosos, que são em minoria, ficarão com a maior parte da fatia. Só para os senhores entenderem, um estudo realizado pela Associação Nacional de Municípios, sede de usinas hidrelétricas, a AMUS, revela que em Minas Gerais, Belo Horizonte aumentará sua participação em 54%. Juiz de Fora em 53,7%. Governador Valadares terá um aumento de 99%. Porque na hora de pegar agora aqueles 1.000 que ficou para os municípios, o que manda é a população. Uai, quanto maior a população, maior é a fatia que o município vai levar para si. O grande aumento na participação dos municípios mais populosos irá acabar com as finanças públicas de pelo menos 178 municípios mineiros, afetando 6 milhões de mineiros. A PEC 45 promete um período de 50 anos de transição. E o que significa isso? Mataremos os municípios pequenos e produtores, mas faremos isso aos poucos, devagar.
No cenário brasileiro, 1.770 municípios terão drástica redução nas receitas municipais, alguns com redução de mais de 70%. Isso significa que os municípios terão enormes dificuldades para manter seus serviços atualmente prestados à população, principalmente saúde e educação. Terão enormes dificuldades para manter estruturas atualmente existentes. Quando somamos a população desses municípios, estamos falando de 64 milhões de brasileiros e que representam 45% do PIB. Além disso, essa alteração nos critérios de partilha tem um outro danoso reflexo, um total desincentivo ao desenvolvimento econômico municipal. A implantação de novas indústrias, ampliação de centros industriais, melhoras e crescimento no comércio local, ações de desenvolvimento da agricultura familiar, nada disso irá mais contribuir para melhorar a sua participação na cota parte do IBS. Precisamos urgentemente sensibilizar os senadores, em especial ao senhor relator da PEC 45 no Senado, o senador Eduardo Braga, que, caso a reforma tributária prossiga como está, excluindo o critério valor adicionado, todo o árduo trabalho direcionado para o desenvolvimento dos municípios até hoje e daqui para frente não gerará ganhos para essa localidade, nem para os seus residentes e, como consequência, não fortalecerá a nação como um todo. Precisamos de valorizar o desenvolvimento econômico e a distribuição dos 25% do IBS, que vai suceder o ICMS, com base somente no critério populacional, majoritariamente, sem bonificar o desenvolvimento econômico através do critério valor adicionado, vai ser um grande desastre para nós. Encerro expressando minha profunda preocupação com as mudanças propostas na PEC neste aspecto e seus potenciais impactos. Agradeço a oportunidade de compartilhar essas preocupações com todos os presentes e espero que possamos unir esforços para garantir uma reforma tributária que promova desenvolvimento sustentável dos nossos municípios, preservando os avanços já conquistados. No final dessa audiência, você vai receber um material que você pode acessar todo esse estudo e analisar o seu município, o que acontece com ele, e analisar até os municípios todos do Brasil, que está lá o cálculo dos impactos de alterar o artigo 158 da Constituição, excluindo o critério valor adicionado posto para a gente desde 1988. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde, agradeço a participação.